aqui levantado pela nossa equipe, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, né, emitiu um alerta interno sobre o avanço do neonazismo no Brasil. Segundo os relatórios, o extremismo de direita é hoje a ameaça com maior potencial de crescimento no país. A documentação aponta grupos organizados, atuação coordenada em redes e discursos que defendem abertamente a violência. Os técnicos da ABIN identificam conexões internacionais e uma estratégia focada na radicalização de jovens. A informação foi obtida pela agência Fiquem Sabendo e divulgada com exclusividade aqui pelo Jamil Chad. Eu falei da nossa equipe, mas divulgada pelo Jamil no ICL Notícias. O alerta não é político nem retórico, é de segurança nacional. Então, eu passo para você comentar esse levantamento. É uma série, né, que você tem trazido aí no fim de ano, né, Jamil, de informações levantadas por essa agência, não é isso? Exato, Rodrigo. E olha, antes de mais nada, esses documentos foram obtidos não de forma irregular, não é um vazamento, não é nada disso. A entidade Fiquem Sabendo levou, na verdade, uma enormidade de tempo e de recursos entrando na justiça para garantir o acesso a esses documentos. E ela conseguiu, depois de vários anos de uma disputa judicial impressionante, a Fiquem Sabendo, então, consegue o acesso a todos esses documentos reservados da ABIN. E nós tivemos acesso a essa coleta de informação e nesse garimpo, basicamente, são centenas e centenas de documentos, tem coisas muito, muito relevantes e que revelam o que, de fato, não é um partido político ou um grupo ideológico que está pensando, mas é a própria estrutura de inteligência do país, olhando para os riscos e vendo o quê? Neste caso específico, um informe de 2020 com a própria BIM dizendo que os movimentos ultraconservadores, ultranacionalistas, perdão, eles colocam assim, ultranacionalista e neonazistas eram os movimentos, em 2020, que tinham o maior potencial de crescimento no Brasil. É um reconhecimento da própria BIM. Nós não estamos falando aqui de um grupo de oposição. A BIM, que naquele momento é liderada, inclusive, pelo Ramagem, né? Então, não estamos falando aqui de um grupo de oposição. Estamos falando de um relatório oficial da inteligência brasileira colocando justamente a extrema-direita como uma ameaça. Perdão, como um grupo que tem um potencial para crescer. Nós vimos, e o Chico, a gente já falou sobre isso várias vezes, né, Chico? Nós vimos já casos e mais casos de núcleos sendo descobertos em Santa Catarina, em vários outros locais do Brasil, justamente com participantes, grupos que adotam essa ideologia como, basicamente, uma linha condutora, uma linha até mesmo de atuação. O que surpreende nesse documento é que, entre as várias entidades neonazistas, que justamente são citadas, uma delas, aparentemente, pelo menos a BIM aponta nesse sentido, teria mais ou menos 100 membros ativos e que defenderiam uma revolução armada no país. Então, nós não estamos falando aqui, insisto, de uma tese conspiratória. Isso é um documento oficial da BIM que aponta para o risco do aumento justamente de grupos neonazistas no Brasil. Ô, Chico, e aí acho que estamos falando de grupos que vão para além do Bolsonaro. Eles estão mais à direita do que o próprio bolsonarismo, né? Se é possível isso. Ou então são setores que atuam no bolsonarismo, mas com uma incidência mais organizada com essa ideologia realmente neonazista, né? Exatamente. Vai além do bolsonarismo, mas é quase, pelo menos pelo que, quando é noticiado, está quase sempre relacionado ao bolsonarismo. Isso. As notícias que a gente viu ao longo desses últimos 4 anos eram de células, grupos, a maioria em Santa Catarina, mas uma parte também em Porto Alegre e outras cidades do Rio Grande do Sul, mas sempre muito ligadas às ações, ao pensamento, às ideias que circulavam nos grupos também do chamado bolsonarismo mais raiz, mais radical, chame como quiserem esses malucos. Rodrigo, eu queria só colocar um comentário aqui ainda sobre esse relatório. Por que eu resolvi publicar? Por que eu achei que era relevante trazer esse documento
para o debate público? Por que transformar isso numa matéria? Porque a gente já ouviu por muito tempo que sim, esses grupos neonazistas estão atuando no Brasil, mas sempre vinha com uma pitada de mas isso aqui é coisa da esquerda criticando a extrema-direita, isso aqui é uma tese conspiratória, imagine só se existem grupos com essa natureza no Brasil, né? Tinha uma pitada de desconfiança. Agora, insisto, é a ABIN durante o governo Bolsonaro. Não é a ABIN durante um outro governo de esquerda, porque você vai mas isso é uma infiltração. Não, é a ABIN durante o próprio governo Bolsonaro, alertando para o neonazismo como sendo um grupo que potencialmente teria a maior capacidade de se expandir pelo país. Só desenhando, além para colocar mais claro do que isso, só mesmo desenhando. É um risco aí que que a gente já sentia, mas que agora tem no documento que vem de uma investigação feita, como disse o Jamil Chad, ainda na época do Bolsonaro. Então, para mostrar o grau aí do risco. Eu queria virar a página aqui e trazer notícia internacional. Vladimir Putin, líder russo, né, disse a Donald Trump por telefone que a posição da Rússia sobre o acordo de paz, suposto acordo de paz com a Ucrânia, vai mudar. Isso por quê? Porque houve um ataque de drones por parte da Ucrânia, pelo menos a Rússia acusa isso, um ataque de drones à residência presidencial em Moscou. É a primeira vez que eu vejo algo assim nesse nível. A gente tem que confirmar, porque eu não sei se tem fontes, já o Jamil pode dizer que haja fontes independentes checando isso tudo, mas segundo o Kremlin, Trump também teria ficado chocado com esse relato e a Casa Branca chamou a ligação entre os dois, né, o telefonema de Putin e Trump, de positivo, mas não deu mais detalhes. O ministro Lavrov falou que foram 91 drones de longo alcance lançados pela Ucrânia e disse que isso não ficará sem resposta. A Ucrânia negou, Jamil, e o presidente Zelensky acusou Moscou de fabricar uma justificativa para dificultar aí o andamento das negociações e um eventual cessar-fogo, né? A gente sabe que, na prática, o nó é territorial. A Rússia diz que vai ficar com o Donbass e com a Crimeia, e a Ucrânia, uma parte do governo ucraniano, não aceita essa concessão de território. O que você pode dizer sobre isso? Primeiro, se está avançando mesmo a negociação, e se esse ataque a Moscou chegou a esse ponto, um ataque na área onde fica a residência presidencial, a residência do próprio Vladimir Putin, Jamil. Rodrigo, não é exatamente em Moscou, é num outro estado russo, fica longe de Moscou, é uma espécie de palácio presidencial, uma espécie de Camp David, justamente do Putin. Então, obviamente uma ameaça real, no sentido de você falar que você tem um ataque contra um palácio presidencial do Putin, é obviamente algo que chama atenção. Agora, não há confirmação independente sobre isso. O que nós temos é o governo russo dizendo que isso aconteceu, que esses 90 drones foram lançados na direção da região onde fica justamente essa casa de campo, esse palácio, vamos dizer assim, secundário de Vladimir Putin. Não é onde ele mora, em Moscou. Mas, e aí insisto, esse foi o relato que o Putin passou também para o Donald Trump. Como você falou, Rodrigo, foi parte da conversa entre os dois presidentes. Ou seja, nós não estamos falando aqui de um rumor que ficou em algum lugar perdido na internet. Não. Estamos falando de um assunto que virou alvo, ou virou parte da agenda entre os dois presidentes. Agora, em primeiro lugar, o próprio Zelensky diz que não, isso não aconteceu, isso é mentira por parte dos russos. E dois, nós não temos uma confirmação independente de que isso tenha acontecido. Provavelmente, Rodrigo, como você conhece muito bem essas histórias, nós nunca teremos uma confirmação independente de uma história como essa. Mas o que nós temos, sim, é o fato. E aí, qual é o fato? Isso que é a parte importante dessa história. Nós tivemos ontem uma reunião muito importante de Zelensky com Donald Trump. O acordo começava a ganhar forma. O Zelensky dos Estados Unidos vem para a Europa e terá, na próxima semana, uma reunião com os aliados europeus, também para tentar fechar esse acordo. Tentar, pelo menos, desenhar um acordo que fique muito próximo daquilo que Donald Trump quer.
E aí o que acontece no dia seguinte à tentativa de acordo? Um incidente diplomático desse tamanho. Então, obviamente, a gente vai ter que ver aí nas próximas horas se isso vai ser suficiente, por exemplo, para a Rússia dizer, olha, diante do que aconteceu no Palácio Presidencial, nós não temos como assinar acordo nenhum, então aí, obviamente, tudo isso é interrompido, ou se vai ser mais um instrumento de barganha, dizendo, olha, diante desse ataque, suposto ataque, nós vamos ter de renegociar esse acordo. Então, independente se isso aconteceu ou não aconteceu, se esse ataque de drones aconteceu ou não aconteceu, o importante é que ele está sendo instrumentalizado num momento absolutamente fundamental das negociações. Essa, no fundo, é a história. Né? Se um ataque com 90 drones, se atingiu o palácio, se não atingiu o palácio, se existiu esse ataque ou não, o fato é que a narrativa agora cria uma ruptura nesse processo negociador. Muito bem. Chico, não sei se você